Olá, aqui quem fala é Michele Camargo e vamos a mais uma aula do nosso curso de vedação industrial, ainda falando de vedações usadas em equipamentos rotativos, e agora a gente vai falar sobre os isoladores de mancal tipo labirinto, ou também chamados de protetores de mancal tipo labirinto. Então, essa questão de isolador ou protetor é como o fabricante chama, né? Cada um chama de um jeito, mas no fundo é a mesma coisa, né? Bom, qual é o conceito, né? Basicamente, né, são, como eu disse, são chamados aí de isoladores ou protetores de mancal. Talvez seja até uma questão de marketing, né? Porque o retentor ele também é um isolador, né? Se for pensar bem, né? Ele isola o mancal, né? Mas é mais uma questão de marketing para dizer que é mais eficiente que o retentor, talvez, né? Não sei dizer porquê, né? Mas são os nomes que são chamados, né? Ele é do tipo sem contato, ou non-contact, né, lá do inglês, na terminologia em inglês. Quer dizer que eles não, a parte rotativa com a parte fixa, elas não têm contato. Né? Elas estão próximas, mas elas não têm contato nenhum, né, isso que eu quero dizer. Qual é o princípio do funcionamento? Né? Você tem duas partes, uma que vai ficar estacionária, que é o estator, outra que vai ficar rotativa, que é o rotor. Né? Essa descrição aqui parece uma descrição do motor elétrico, por exemplo, né? A mesma, né? Você tem o estator e tem o rotor, que vai ser a mesma que a gente vai abordar lá para acoplamento magnético e também para bombas herméticas. Aí elas são montadas com design em labirinto. Então, se a gente for pensar aqui, eu tenho essa parte aqui, que é a parte rotativa, né? Então ela vai girar. Por que eu falo que ela é rotativa? Porque a vedação do anel aqui do eixo está aqui embaixo. Então o que vai acontecer? Essa parte vai estar fixa, essa aqui vai estar girando, né? O óleo que está nessa região aqui, o que ele vai ter que fazer para sair? Ele tem que passar aqui, fazer esse trajeto aqui e vir para fora. Da mesma forma, qualquer sujeira que tiver aqui vai ter que fazer esse mesmo trajeto para poder entrar dentro do labirinto, né, para dentro do processo, né, dentro do seu óleo. Né. Aí você fala, mas qual é o princípio, né, físico? Lá em mecânica dos fluidos a gente estuda a perda de carga. Então, se você tem uma certa energia do fluido aqui, o que o labirinto faz é justamente criar uma perda de carga maior. A perda de carga ela rouba a energia do movimento e o fluido sem energia ele não tem como movimentar. É isso que acontece, né? Ele vai ficar estacionário, vai ter dificuldade para fazer essa movimentação. Então, basicamente, é isso que acontece aqui em termos de fazer o labirinto. Então, quanto maior for a dificuldade, né, esse trajeto vira para cá, vira para lá, maior vai ser a eficiência do seu protetor de labirinto. Essas folgas costumam ser pequenas, né? E esse design é que impede o óleo de sair ou o contaminante de entrar, como a gente já tinha indicado aqui. E quanto maior for, né, o risco que você tem, né, você vai usar um protetor que tenha uma dificuldade maior, digamos assim, para promover essa vedação. Então, nesse exemplo aqui, né, ele tem esse formato aqui. E a posição do óleo também aqui, onde está mostrando aqui embaixo, né, marronzinho, também vai me determinar qual é o tipo de vedador de labirinto que eu vou utilizar. Né? Então, eu tenho os inundados, e cada um vai ter uma certa característica que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, em termos de aplicações e características, né, comparado com o retentor, então a gente tem essa parte aqui que é a rotativa, né, dá para ver por causa do anel O aqui, essa rotativa, essa aqui, eu tenho esse labirinto aqui, ó, que faz aqui até para poder sair de dentro do equipamento ou entrar, né, ou sair, o óleo sair ou a sujeira entrar. O que acontece? Né? Eu tenho aplicações com alto índice de contaminação do óleo, né, pensando aqui no retentor, né, por isso que eu coloquei comparando com o retentor. Então, naqueles casos onde eu tenho alto índice de contaminação do óleo, ou eu tenho durabilidade baixa do retentor, isso caracterizado com o quê? Caracterizado com vazamento de óleo. Você passa no equipamento, os técnicos, os engenheiros passam lá do lado do equipamento e vê o equipamento merejando óleo, né? Ou através do visor de nível do óleo você vai ter a diminuição, né, do volume ali, você consegue ver que o equipamento está perdendo óleo. Uma das coisas também, né, que você tem em relação ao retentor, então essas duas coisas aqui eu vou usar, né, quando eu tiver isso, não que eu vou usar, né, o que justifica, porque o retentor é mais barato, né, o protetor de mancal costumam ser mais caros, né, e eles vão ser mais caros, começa a valer a pena quando você tem essas duas situações aqui presentes, ou uma ou outra, né, mas sempre quando você tem o vazamento, você tem a contaminação também, né?
ou o equipamento quebra porque está sem óleo, ou ele quebra porque contaminou o óleo. Eu consigo reutilizar esses protetores de mancais de um modo geral, né? Então eles têm uma certa robustez aqui que eu consigo retirar eles, porque o retentor ele entra sob interferência, a gente falou isso na aula anterior. E aqui no caso, o que entra com interferência com as partes, né, o eixo ou a carcaça, são os anéis O. Os anéis O que deformam, né, a ponto de, com a deformação do anel O, é que você tem um torque, porque nesse caso, a gente vai até falar lá no selo mecânico, né, ele não tem tanta necessidade de torque assim, né, um pouquinho só de interferência que você tiver do anel O já é suficiente para você promover, né, a rotação da parte que roda, né, e manter, né, a parte fixa parada de fato, né. Como você não tem contato entre essas partes, essa força, esse torque necessário, né, ele é muito pequeno, né, tanto o torque para manter parado como o torque para fazer girar, essa parte que gira com o eixo, né, é muito baixinho, né, então você, só o aperto do anel O já é suficiente. Como a gente já falou lá em anel O, né, nas aulas lá de anel O, o anel O ele é mais flexível, né, então as borrachas, aí é claro que ele pode ser mais ou menos flexível dependendo do material que eu estou usando, se é Piton, se é Kaolin, se é Bunaene, enfim. Só que quanto mais, mesmo independente de qual for, você consegue reutilizar, né? Eles têm uma deformação permanente pequena, você consegue utilizar eles com uma boa frequência. Então, se a desmontagem for feita de maneira cuidadosa, você consegue reutilizar esses protetores de labirinto, né? Eles são mais eficientes, né? Tanto é que eu vou colocar eles nessas situações onde que o retentor não está dando conta, né? E aí tem aquele caso que a gente falou do retentor, de trabalhar com retentor duplo, né? Só que nem sempre o equipamento ele tem espaço suficiente para isso, né? Você teria que, às vezes, trocar a tampa e trocar de um modo geral. E os protetores de labirinto, eles costumam ser fininhos também, tão finos quanto o retentor. Então, em muitos casos, você consegue substituir o retentor por um protetor de labirinto sem muito esforço, né? Então, isso é interessante. Ele vai ter uma durabilidade maior, né? Então, comparado com o retentor, ele perde de vista, né? E ele praticamente não consome energia, né? Justamente porque ele não tem contato, pelo que eu acabei de comentar. Não tem atrito, né? Então não vai ter consumo de energia. Tudo que tem atrito, você tem consumo de energia. No caso do retentor, você tem o retentor e funciona como se fosse um freiozinho, né? Imagina você andando de bicicleta e aí você coloca uma coisa na roda lá que fica atritando na roda, né? Você consegue andar, mas ele fica te freando, você tem que fazer mais força para continuar andando. Aqui no caso do labirinto você não tem isso, né? E em termos de especificação e material, a gente vai seguir mais ou menos os mesmos critérios do retentor anel O, né? Se você vai vedar um óleo que é um óleo a Bunaene ataca a Bunaene, por exemplo, você não vai usar a Bunaene aqui, você vai usar o Viton, ou enfim, né, você pode mudar os anéis O de acordo com a sua necessidade. Então eu peguei aqui falando um pouquinho dos principais tipos, né? Então tem aqueles que são chamados flangeados. Flangeados quer dizer que ele tem um degrau, né? Então o que acontece? Vou exagerar aqui, né? Eu tenho aqui a carcaça, né? E aí eu tenho o anel O aqui e eu tenho uma folguinha, né? Aqui é claro que essa folguinha é mínima, né? Na casa dos décimos, né? É bem pouquinho. E eu tenho essa montagem. Quando eu tenho esse degrauzinho e esse degrauzinho que encosta, aqui você pode ver aqui, ó, esse degrauzinho tá bem aqui, ó. Esse degrauzinho encosta, né? Eu desenhei não encostado, mas só para exemplificar. Isso aqui vai encostar aqui, né? Então ele é chamado de flangeado, né? E funciona como se fosse um flangezinho. Eu tenho a versão não flangeada também, né? Que ele fica totalmente dentro, né? A diferença desse para esse, né? Que aqui ele fica totalmente dentro do equipamento, né? Então, dependendo do equipamento, eu vou ter uma tampa aqui ainda, né? Então eu posso colocar a tampa sem maiores dificuldades, né? Eu tenho o chamado inundado, né? Como eu comentei agora há pouco, né? Que seria em relação à posição do óleo, né? O que eu tenho aqui de diferente, né? Comparado aqui esses retentores. Eu tenho esse lábio aqui, ó. Ele funciona como se fosse um retentor aqui, né? Então, à medida que eu tenho o óleo, eu tenho um nível de óleo aqui, esse nível de óleo, ele vai gerar uma força aqui, ó, para cima. Aí, por que eu estou falando que gera uma força para cima? Aí teria que estudar estática dos fluidos, superfície submersa, né? Embora seja pouquinho, tem uma coluna de líquido bem pequena, ela é suficiente para fazer essa forcinha aqui contra, né, acontecer essa força aqui. Além disso, né,
esse labiozinho aqui, ele é montado, ele é feito de tal forma que ele já tem uma certa pressãozinha, né? Para justamente aumentar aqui a vedação do óleo, para que o óleo não venha sair do equipamento. É óbvio que uma partezinha vai sair, por isso que eu tenho esse drenozinho aqui, ó. Então aqui eu posso conectar uma mangueira para fazer a coleta, né, desse óleo que vai vazar aqui. Um pouquinho sempre vai vazar, né? Aqui no caso, ele tem uma chance de vazar mais do que esse caso aqui, né, que ele não tem, né, como acessar, digamos assim, o labirinto, né? Aqui ele tem, né? Ele está no nível acima do labirinto, acima do labirinto. Por isso que esse tipo de retentor tem esse furinho, então tem que estar esperto com esse furinho aqui, né, para poder montar ele para baixo certinho, né? Eu tenho os bipartidos, dependendo do tamanho, né, para facilitar a montagem, né? Então aqui fica simbolizado por esses parafusos aqui, né? Ele vem em duas partes, você monta e aí você fecha, né, o seu protetor de mancal. E tem a montagem de topo, né? A montagem de topo, ela é montada aqui em cima, né? Nesse caso eu não preciso me preocupar muito com, aqui no caso, com lubrificação, porque como eles não têm contato, né, não tem problema. Isso aqui é usado principalmente em equipamentos grandes, né? Pode até ser pequeno também, mas equipamentos que são com acionamentos de topo, né? Que o eixo é vertical. E esse aqui é um caso onde ele não é para vedar óleo, ele é só para proteção, né? Nesse caso aqui, por isso que eu falei, né? Eu tô sempre falando desde o início dos equipamentos que servem usados para vedação de modo geral, por isso que eu chamo ele para proteção, né? E também usei para produto operado, né? Porque quando eu falo proteção, eu estou protegendo o óleo de sair e também a sujeira de entrar. Nesse caso aqui do de topo, a função principal dele aqui não é deixar o óleo sair mesmo, porque o óleo vai para baixo, né? Aqui o sistema de lubrificação tem que muitas vezes injetar o óleo aqui para lubrificar esse mancal aqui. Mas o objetivo aqui principal é proteção contra limpezas, né? Esse é o principal objetivo aqui desse de topo. Com relação às especificações técnicas, eu peguei um dos modelos aqui dos fabricantes que eu consultei, né? E aí esses parâmetros vão estar nos fabricantes, né? Nos catálogos do fabricante que você tem que consultar. No caso aqui ele é do tipo flangeado, né? Que a gente comentou agora há pouco. E o que acontece? Flangeado e inundado, né? O flooded. Ele é inundado, ele tem um labiozinho aqui. Nesse caso ele tem dois, ó. Nesse exemplo aqui ele tem dois, para aumentar, né, a eficiência de vedação aqui. Em termos de excentricidade total, né, então ele é 0,010 polegadas, que dá 0,25 milímetros, né, a gente está falando de 25 centésimos aqui. Velocidades, ele está falando até 5 pés por minuto, né, o F é foot per minute aqui, né, que é o equivalente a 1,5 metros por minuto. Aí aqui que entra o que a gente falou em termos de, lá na aula de retentor, que a gente falou da velocidade periférica. Essa shaft speed em metros por minuto, né, que está MPM aqui, normalmente a gente vê assim, né, M por segundo, ou por minuto. Aqui no caso é por minuto, né? M por M. A gente vê na barra. Aqui no Brasil a gente usa muito metros por segundo, né? Mas aqui, como é um catálogo do fabricante americano que eu peguei, né? Então tá metros por minuto aqui dessa forma. Essa é a velocidade periférica, que aí você tem que calcular a velocidade periférica, nesse caso aqui, no eixo, né? Então, ou seja, já no selo mecânico, como eu tenho diâmetro mais perto, né, diâmetro interno e diâmetro externo, eu tenho uma outra conta para fazer, mas aqui no caso do retentor a gente pode considerar a velocidade do eixo mesmo. Em termos de pressão, ele trabalha, veja que a pressão é bem baixinha, né, 5 PSI, dá equivalente, PSI é Pound Square Inch, né, traduzindo libras por polegada quadrada, né, 0,344 bar, né, uma pressão bem baixinha, né, então, ou seja, isso que o protetor de mancal por labirinto, comparado já com o magnético, que a gente vai falar no próximo vídeo, ele suporta pressões mais baixas. O magnético ele suporta uma pressão um pouco maior, né? Mas os retentores também, como eu falei, não sei se eu comentei, mas um dos fabricantes que eu estava analisando para montar essa aula, ele falou de pressões de 20 bar. Eu particularmente nunca vi retentor nessa pressão, né?
Nessa pressão você vai achar selo mecânico, dependendo do caso gacheta, mais retentor, mas como o fabricante falou, né, só estou comentando. Temperaturas, né, vai de... o Fahrenheit aqui não é muito usado no Brasil, né, a gente usa mais essa escala, de menos 40 até 121 graus Celsius. O que importa aqui, na verdade, é qual é o anel O que você está usando, né? Então, o padrão, ele vem, nesse fabricante aqui, ele vem Viton, mas eu posso optar, né, por Buna N, posso optar por silicone, aí tá aqui FDA, né, FDA é Food Drugs Administration, se não me engano, né, que é a certificação para produtos, né, quando você vai trabalhar com produtos alimentícios, farmacêuticos, né, você precisa dessa, quando é FDA, ou FDA, né, que o pessoal gosta de usar, quer dizer que esse produto aqui, ele é apto para trabalhar com questões sanitárias, né, então você tem que usar o material que tenha essa classificação. Eu posso usar em PDM e posso usar o Aflas, né, o Aflas é um tipo de um perfluorelastômero. Ele não chega a ser um perfluorelastômero, mas ele é como se fosse, assim, em termos de compatibilidade química, ele tem uma compatibilidade química bem interessante também, que se aproxima aí do perfluorelastômero. Aqui no Brasil a gente usa pouco, pelo menos eu fui muito pouco consultado para esse tipo de material. PDM bastante, silicone sim, Buna N, Viton como é que chama? E o Kaures também tinha consultado bastante. Em termos de movimento axial, né? Então o movimento axial seria um movimento assim, né? Às vezes acontece, né? Depende do equipamento, país que você tem os mancais, né? Ele suporta, no caso, até 0,03 polegada, que dá 0,8 milímetros, né? Então a gente está falando de 8 centésimos aqui de movimento axial que ele aguenta, né? Mais do que isso, ele vai começar a encostar aqui nas partes, né, a parte fixa com a parte imóvel. A tolerância do eixo, aqui a gente está falando de mais ou menos 0,002 polegadas, dá mais ou menos 0,05 milímetros, então a gente está falando de 15 centésimos também de tolerância. E aí os materiais padrão, né, IPTFE, né, que é o politetra fluoretileno, né, então isso é o padrão, mas eu posso usar também, né, para aplicações, né, alimentícias, né, eu posso usar o PTFE FDA aqui que eu estava te falando, né. E aí tem o antimicrobial também, que tem essas finalidades. Então esses três aqui são situações mais específicas, né, mais críticas, principalmente nessa questão sanitária, que é bastante importante aí, de um modo geral, para a empresa alimentícia e farmacêutica, principalmente. Se você tiver, no caso aqui só antes disso, não, achei que já estava no final, só um exemplo, né? Então a gente tem um exemplo aqui de um redutor, que quando abria ele ficava dessa forma, todo molhadão de óleo, né? Ele é um redutor vertical aqui, e após a aplicação, né, do protetor de bancal, ele começou a ficar mais seco. Aí você pode pensar assim, ué, mas trabalhar seco não é pior do que trabalhar ele todo com óleo, né? Da mesma forma que lubrificação de menos é ruim, lubrificação de mais também é ruim. Nesse caso aqui está mostrando, né? Você vai usar graxas, vai usar um tipo de óleo aqui, mas principalmente graxa, que ele não vai ficar molhadão igual aqui. Então o óleo demais vai ser ruim, né? Então nesse caso aqui de baixo ele recebe, né, o engraxamento, digamos assim, de maneira mais adequada, né, e não vai ficar demais, né? Então graxa demais, óleo demais também é ruim em termos de desempenho do equipamento. Agora sim, né, se você tiver alguma pergunta sobre essa aula, sobre o tema, você pode colocar nos seus comentários aqui embaixo, ou via e-mail ou via WhatsApp. Beleza? Um abraço e até a próxima.